Agora, por mais que amemos batalhas espaciais épicas com lasers cortando o vazio negro e causando estrondos, isso não é exatamente o que acontece quando algo explode no cosmos. O espaço é basicamente vácuo, o que significa que não tem oxigênio. E o oxigênio é uma parte essencial de qualquer processo de queima que temos aqui na Terra. Você pode argumentar que as estrelas podem queimar e explodir em supernovas, mas isso também não é exatamente verdade. As estrelas não dependem de oxigênio, então não estão queimando. Há constantes reações termonucleares acontecendo dentro delas. Portanto, uma nave espacial só pode explodir assim se tiver uma usina nuclear instalada nela. Se isso não acontecer, então o único efeito especial que se obtém é um breve flash que desaparece em um piscar de olhos. O oxigênio líquido, que geralmente está a bordo das naves espaciais, queima muito rápido no vácuo do espaço sideral. Quanto ao estrondo, o oxigênio também desempenha um papel crucial aqui. O som só viaja graças às moléculas de ar que se chocam umas com as outras. Como não há ar no espaço, toda a cena seria absolutamente silenciosa. Isso também não é uma coisa ruim. Imagine como o Sol seria ensurdecedor se o som pudesse viajar no espaço. Apesar do que muitos diretores de ficção científica querem que acreditemos, não há lado negro na Lua. Nosso satélite rotaciona junto com a Terra, o que significa que um lado está sempre voltado para nós, enquanto o outro fica sempre fora de vista. O Sol está muito mais longe de nós do que da Lua, e ambos estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e aquele de cada vez. Isso significa que, a cada breve período de tempo, a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, só que não podemos ver isso de onde estamos. Embora as coisas pareçam sem peso no espaço sideral, há gravidade real em todo lugar. Ela se torna mais fraca quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como nosso planeta, mas ainda está lá. Na verdade, não há um único lugar no universo que não seja afetado pela gravidade deste ou daquele objeto cósmico. Tudo que possui massa também tem gravidade. Sim, até você e eu. Mas os objetos espaciais são tão grandes que puxam coisas menores em sua direção. É por isso que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol, e toda a nossa galáxia, a Via Láctea, orbita em torno de seu próprio centro. Os cientistas acreditam que há um buraco negro supermassivo ali, cerca de 4 milhões de vezes mais pesado que o Sol, que impede que todas as estrelas e sistemas voem separados. Nossos heróis do filme deixam a órbita de Marte em uma nave espacial confiável e seguem em direção a Júpiter. Seus rostos estão sérios e determinados, embora saibam da ameaça que os espera à frente, o cinturão de asteroides. Eles se inclinam e giram, esquivando-se do asteroide que voa a uma velocidade enorme em direção à espaçonave. Mas um deles ainda os atinge. Não foi nada, apenas um arranhão. Felizmente. Finalmente, nossos heróis saem da zona de perigo e enxugam o suor da testa com a mão trêmula. Parece familiar, mas não poderia estar mais longe da verdade. Os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter são tão poucos e tão distantes entre si que, se você viajar por lá, poderá não encontrar nem mesmo um em todo o caminho. Existem cerca de 1,5 milhão de rochas espaciais de tamanho considerável voando por lá. 500 mil a mais ou a menos, mas não vamos esquecer que o espaço é um lugar vasto. A distância entre dois asteroides de qualquer tamanho significativo seria de milhões de quilômetros. Portanto, uma perseguição espacial com duas naves zigue-zagueando entre rochas flutuantes seria muito entediante. O espaço é frequentemente descrito como um lugar escuro, frio e desolado, especialmente quando um astronauta do cinema deixa a segurança de sua nave espacial. Tudo nesta descrição está correto, exceto a parte fria. Só é verdade se você se encontrar em algum canto muito distante de nossa galáxia que não tenha estrelas próximas. Mas se estiver, por exemplo, na órbita da Terra e diretamente de frente para o Sol, a temperatura no vácuo cósmico pode chegar a escaldantes 120 graus. É por isso que os trajes espaciais são brancos. Essa cor reflete melhor a luz do que qualquer outra. Ainda assim, a temperatura em uma região que não está exposta aos raios do Sol pode ser realmente congelante. O calor não se espalha igualmente pelo espaço. Então, se você não estiver direcionado para uma fonte de calor, sente muito, muito frio. Falando sobre o Sol, de alguma forma sempre é amarelo nos filmes. O fato é que a cor que vemos da Terra é uma ilusão de ótica criada pela atmosfera do nosso planeta, assim como o azul do céu durante o dia. A luz solar se espalha na atmosfera e se distorce, formando espetáculos coloridos ao amanhecer e ao anoitecer. No vácuo espacial, não há nada para refratar a luz. Então o Sol aparece como realmente é, branco. Essa bola de gás brilhante é muito quente.
Há um clarão brilhante no céu, seguido por uma cauda de fumaça e uma rocha espacial em brasa cai no chão, deixando uma enorme cratera carbonizada após o impacto. Bom, embora a cauda esfumaçada e a cratera sejam parcialmente verdadeiras, os meteoritos não têm realmente a chance de ficar tão quentes assim enquanto caem. Um meteorito é um asteroide que, de alguma forma, entrou na atmosfera da Terra e sobreviveu ao atrito o suficiente para cair na superfície. Isso acontece com bastante frequência. Geralmente não vemos essas rochas porque, normalmente, são muito pequenas e caem em áreas desabitadas. Mesmo se caírem dentro de uma cidade, a cratera aparecerá devido à velocidade deles, não pelo calor. Eles ficam muito mais quentes pelo atrito, mas não tanto a ponto de queimar tudo no chão com o impacto. Por mais que queiramos acreditar na comunicação instantânea entre espaçonaves e planetas, não é possível, pelo menos não ainda. Os sistemas de comunicação modernos dependem de sinais de rádio que têm uma velocidade bem lenta em comparação com as vastas extensões do espaço. Levaria anos para um sinal assim viajar até mesmo um ano-luz, quanto mais centenas e milhares. Se você quiser enviar uma mensagem para uma galáxia muito, muito distante, prepare-se para esperar alguns milênios e depois mais alguns para receber uma resposta. Por falar nisso, o espaço não é tão lotado e cheio de eventos como costuma ser mostrado na telona. É principalmente um lugar bastante solitário, onde planetas, estrelas e outros objetos são separados por bilhões de quilômetros de nada. Mesmo se você tiver uma nave espacial que pode viajar na velocidade da luz, na maioria das vezes, só haverá um vazio negro, cheio de estrelas e planetas distantes. As distâncias são enormes lá fora, mesmo entre os objetos mais próximos. Para a melhor compreensão, a Lua, que você pode ver tão bem em uma noite clara, está a cerca de 384.400 quilômetros de distância. É como viajar ao redor da Terra quase 10 vezes seguidas. Dobras espaciais que podem distorcer o espaço-tempo e levá-lo a um canto distante de uma galáxia alienígena em um piscar de olhos. Isso é algo comum em qualquer filme sobre viagem espacial. Naves espaciais, capazes de tal façanha, são sempre mostradas como acelerando instantaneamente de zero a mais rápido que a luz. De acordo com as leis da física, as pessoas a bordo deveriam, pelo menos, ser empurradas por seus assentos com força. Falando mais estritamente, ninguém seria capaz de sobreviver a tal aceleração, porque é demais para um corpo humano frágil. Até encontrarmos uma maneira de reduzir os efeitos da sobrecarga, não podemos nem começar a pensar em dobras espaciais. A água não é o recurso mais raro e precioso do universo. Na verdade, há uma enorme nuvem espacial a vários milhões de anos-luz de distância de nós que consiste inteiramente de água. Suas reservas seriam suficientes para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. E muitos planetas, alguns até mesmo em nosso sistema solar, parecem ter água líquida. O recurso mais precioso do espaço é a vida, e isso requer muito mais coisas para surgir do que apenas a água em estado líquido. Os astronautas são frequentemente mostrados se exercitando na Estação Espacial Internacional e em naves espaciais de ficção científica. E isso é verdade. Eles precisam de atividade física. Mas a razão não é que eles precisam de corpos fortes para trabalhar no espaço. A gravidade lá fora é muito mais fraca e os astronautas não usam seus músculos tanto quanto na Terra. Então, quando voltam à superfície, a gravidade os atinge como uma bigorna e seus corpos ficam moles. Para aliviar esses efeitos, treinam todos os dias. Embora digam que podemos ver milhões de estrelas em uma noite clara e estrelada, esse número é muito mais modesto, cerca de 3.000. Todo o resto são outros objetos que também são luminosos e confundidos com elas. Planetas, galáxias distantes e até satélites artificiais. Eles estão simplesmente sendo iluminados por estrelas reais, assim como a Lua, e são vistos. Mas como estão tão distantes, não podemos dizer se são estrelas ou não. Mesmo assim, é preciso admitir, isso ainda é muito legal. O Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas. 14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida. 50 milhões de anos.
De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados. Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis, vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu. De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim. Todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova. Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível, e nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Tudo bem. Ainda temos a última opção. Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas. E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão?
E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora. A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar. Eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá, então veremos como é viver com vários sóis. Em julho, quando estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distantes do Sol, o mundo fica cerca de 2 graus mais quente do que em janeiro, quando ficamos em torno de 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso ocorre porque há mais área continental seca na metade norte do planeta do que na sul, e essa área tende a esquentar mais do que a água. Durante o verão do hemisfério norte em julho, mais terra é aquecida do que em janeiro. Assim, o planeta fica um pouco mais quente nesse período, mesmo que estejamos mais longe da nossa fonte de calor. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das explicações para isso é que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, o que torna a aparência do nosso satélite natural maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse alguma relação com isso, a Lua pareceria na verdade bem menor, e não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada pela nossa própria mente, que pode aumentar o tamanho da Lua mais que o dobro. Quando ela está alto no céu, não há indicações visuais da distância, mas ao ficar perto do horizonte, é possível ver objetos que o rodeiam com detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas essa é apenas uma das muitas teorias para o fenômeno. A propósito, não é possível se enganar com uma ilusão dessas se abaixando e olhando para a Lua de cabeça para baixo através das pernas. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para girar em torno de si e apenas 225 dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Cerca de 5 milhões de anos atrás, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia lançou uma estrela e ela agora está viajando para a Via Láctea 10 vezes mais rápido do que qualquer outra no espaço. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação ao tamanho do planeta. Se você tivesse um modelo em escala dele, com 75 centímetros de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anomalias na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, descobriram que Mercúrio não terminou seu resfriamento ainda. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto o crescimento das nossas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. Ele cria marés nos oceanos da Terra e os atrai, o que faz nosso planeta acelerar. Este, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua ficava muito mais perto daqui do que agora. Felizmente, nós não a perderemos.
Quanto mais longe ela vai, mais fraca sua atração gravitacional se torna. Isso significa que, em breve, o nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com tanta força. Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente que conhecemos. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas por lá podem chegar a 4.300 graus. Isso porque ele orbita muito perto da estrela dele, chamada de Kelt 9. Por sinal, ela é muito mais quente e maior do que o nosso Sol. Especialistas acreditam que essa estrela gigante algum dia poderia evaporar todo o planeta com seu calor intenso, algo como uma espécie de sauna solar escaldante, não? Tudo na Terra e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta por átomos e moléculas e representa menos de 5% do universo. Quase 3/4 dele são energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se há várias décadas não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava diminuindo, muito pelo contrário, estava acelerando. Isso significava que deveria haver alguma força enigmática que neutralizava a gravidade. Ela foi apelidada de energia escura. A solda a frio é um fenômeno no espaço quando duas peças do mesmo metal se fundem sem nenhum problema e sem calor. Cerca de 700 milhões de anos atrás, um misterioso evento pode ter virado Vênus para o lugar em que ele está agora. O fato é que os astrônomos não conseguem ver a superfície do planeta quente diretamente, pois este é coberto com camadas densas de nuvens espessas. Mas missões espaciais enviadas até lá descobriram que Vênus é cheio de vulcões que jorram fogo, montanhas enormes, crateras incontáveis e gigantescas planícies de lava. As temperaturas são tão incrivelmente altas que daria para derreter chumbo, e a pressão atmosférica é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente para colocar o pé ali. Se isso não bastasse, a atmosfera é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, com um cheiro pior que o de ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, juntamente com o terrível ácido sulfúrico, cria um efeito de estufa fortíssimo. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície do planeta são alguns dos lugares mais quentes do sistema solar inteiro. As estrelas de nêutrons são do tamanho de uma pequena cidade, mas a massa delas é quase 1,5 vezes a do Sol. Elas são formadas quando estrelas massivas morrem e seus núcleos colapsam em si mesmos, sendo pressionados até que todos os elétrons sejam essencialmente esmagados, deixando apenas nêutrons. Isso coloca as estrelas de nêutrons entre os objetos mais densos do universo. Na verdade, uma única colher de chá de material delas pesaria 1 bilhão de toneladas. Claro, obter uma amostra dessas e trazê-la para a Terra pode ser uma tarefa difícil, já que a gravidade em uma estrela de nêutrons é 2 bilhões de vezes mais forte que a do nosso planeta. Por causa do efeito que a Lua tem na Terra, esta vai gradualmente girando cada vez mais devagar. E eu quero dizer muito gradualmente, a cerca de 17 milissegundos a cada 100 anos. Então levará 140 milhões de anos até que o mundo possa adicionar uma única hora extra ao seu dia. Mas isso também significa que, quando os dinossauros existiam, havia apenas 23 horas em um dia. Há bem pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor dela. É por isso que os cientistas conseguem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite há bilhões de anos. Ao datar as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um intenso bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como o cataclismo lunar e durou várias centenas de milhões de anos. Enquanto ele ocorreu, um número extraordinariamente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. A mais nova teoria científica afirma que Vênus poderia ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos antes de algo dar errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa completa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Esse modelo demonstrou que, durante a maior parte da sua história, ele teve oceanos com água líquida, temperaturas moderadas e placas tectônicas estáveis. Na verdade, se parecia com a Terra quando esta surgiu. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao daqui pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Saturno é um planeta com ventos que viajam a mais de 1.770 km por hora no Equador. É também o que tem os anéis mais proeminentes. A atmosfera não é muito diferente da superfície, mas quanto mais fundo se vai, maior fica a pressão e o hidrogênio se torna líquido.
Mais para o centro do planeta, esse gás liquefeito se transforma em hidrogênio metálico. Assim como Júpiter, Saturno pode ter um núcleo rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Por outro lado, mesmo que seja feito de material rochoso, essa parte ainda pode ser líquida. Os humanos exploram o espaço há mais de 60 anos, e o esforço certamente valeu a pena. Todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os anões Plutão e Ceres. A maior parte das explorações foi feita pelo programa Voyager, da NASA, que começou em 1977. As Voyager 1 e 2 coletaram informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas únicos de anéis e campos magnéticos. Essas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados para a Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço. O céu pode parecer bastante tranquilo quando você o observa da Terra, mas a Via Láctea está caminhando para uma colisão gigantesca com a galáxia de Andrômeda. Daqui a 4 bilhões de anos, já pode programar seu alarme. Essas galáxias se encontrarão e nenhuma delas sobreviverá. As estrelas serão reviradas e as constelações serão desfeitas. Por fim, as duas gigantes se fundirão e formarão uma galáxia elíptica. Mas, de acordo com a National Geographic, nosso Sol e a Terra sobreviverão. Bom, já estou me programando desde já para esse evento.